Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo. E o vídeo de hoje está imperdível. Nesse vídeo você vai saber por que, afinal de contas, eu vou votar no Bolsonaro. Exatamente isso. Muitas pessoas pedindo aqui para me posicionar, se eu vou votar no Bolsonaro, se eu vou votar no Lula. Eu vou falar nesse vídeo aqui por que eu decidi apoiar o candidato Bolsonaro, tá bom? Então vou falar tudo nesse vídeo aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Itaboraí Santos, eu opero no mercado financeiro desde 1997, fazendo operações tipo day trade, swing trade e position trade. E lá em 2016 eu criei a empresa Hora do Trader para justamente desmistificar esse mercado e ajudar pessoas como você a investir de forma mais acertada financeiramente falando. Convido você para que você já possa me ajudar, porque a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos no nosso canal. Então já me dá aquela forcinha se inscrevendo no canal, habilitando o sininho aí e me contando aí nos comentários, né, o que você está achando dessa disputa política, né, o bem contra o mal, várias narrativas diferentes aí. Me conta tudo aí, tá? E se você concorda com o que eu vou colocar aqui no vídeo ou não, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Eu trouxe aqui um resuminho, tá? Do porquê eu vou votar no Bolsonaro, decidi votar nele, tá bom? Então, primeira coisa pela qual fez com que eu optasse por votar no Bolsonaro na verdade, a política de encarceramento, né? Tá? O que seria isso, pessoal? Na verdade, hoje em dia, né, uma coisa, na verdade não é uma coisa de hoje em dia, mas uma coisa que sempre me deixou pensativo é o porquê desse monte de saidinha que tem nos presídios, né? A gente vê aí por ano, né, tem 5, 6, 7 saidinhas, e normalmente quando existem as saidinhas, né, o pessoal sai por causa do Dia das Mães, do Dia dos Pais, Natal e por aí vai, né? E normalmente quando os presos saem, adivinha o que acontece, né? Imagina se eles voltam. Claro que não, né, pessoal? Então tem uma estatística aí de mais de 50% dos presos que dão essas saidinhas acabam não voltando e adivinha, mais trabalho para a polícia, mais insegurança na rua, tá? Então essa na verdade é a primeira coisa que eu levo em consideração aí para votar no Bolsonaro. Então ele tem uma política clara aí de evitar essas saidinhas, tá? A gente já sabe que a esquerda descriminaliza aí muitas coisas, né? Querem banalizar crimes aí como roubo de celular e outras coisas, tá? E a gente sabe que hoje em dia morre gente, inclusive por roubo de celular, tá? Então isso é uma coisa que não me agrada nada, saber que tem uma flexibilidade maior aí para detentos, tá bom? Bom, segunda coisa é liberdade de portar arma, tá? Não sei se você sabe ou não, passei pelo quartel, quando estava com 19 anos, fiz infantaria, aprendi a atirar com tudo que é tipo de armas, porém é uma coisa que eu penso demais, né? Como é que a pessoa se protege, protege a sua casa, protege o seu lar, principalmente essas pessoas que moram mais afastado, que moram em fazendas, né? Como é que elas protegem o seu lar aí de um possível ataque aí sem ter armas, né? É uma opção da pessoa ter ou não armas, mas eu acho que a liberdade dela poder ter a arma e utilizar para defesa própria, para defender a sua propriedade, né, a sua família, eu acho muito, na verdade, muito imprescindível, né? E também outra coisa, a gente sabe que os países desenvolvidos, a gente tem maior liberdade para a pessoa ter porte de arma, né? Por que isso? Quando a pessoa tem porte de arma, né, a população tem, além de diminuir os crimes, que é a coisa que a gente está vendo agora, o crime diminuiu bastante aí no Brasil nesses últimos tempos, né? Em função muito aí também dessa maior liberdade aí de porte de arma, tá? Mas a gente sabe também que a esquerda não consegue transformar o país aí num comunismo, né? Sendo que a população está armada, né? Muito mais difícil. Então a primeira coisa que a esquerda tenta fazer é desarmar a população, tá? Então, por isso eu acho tão importante ter a liberdade aí de portar arma. Bom, terceira
terceiro motivo que me leva a votar no Bolsonaro são os valores religiosos, né? Religiosos. Por que isso? Na verdade, liberdade religiosa, né, pessoal? Eu sou católico, não sou praticante, tá? Mas eu respeito todas as religiões e as práticas das religiões também, e acho fundamental que um governo respeite isso, tá? Não é coisa que a gente normalmente vê do lado da esquerda, tá? Principalmente comunismo, que prega que a religião é o ópio do povo. Então, acredito sim em valores religiosos e que deve ser respeitado a todo instante, tá? Não só para a campanha política, né, que a esquerda vem falando que respeita e tal, mas a gente sabe que não é bem assim. Bom, liberdade de imprensa é o quarto, tá? Imprensa e intelectual, tá? Então, o que a gente tem visto aí ultimamente não é isso, né, pessoal? Não é liberdade, né? É perseguição, é derrubada de canais. Quando a gente vê do outro lado, né, jogam futebol com a cabeça do Bolsonaro, falam horrores para ele, e ele simplesmente finge que não vê, toca o baile, mas quando é do outro lado a gente vê censura forte. Então, por isso, liberdade de imprensa, por isso que eu voto sim no Bolsonaro, em função da liberdade de imprensa e intelectual, para a pessoa poder se expressar e falar o que ela acha, o que ela pensa, sem medo de ser boicotada, né, ou censurada, tá bom? Quinto motivo são o término das obras de outros governos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não via no Brasil há muito tempo, tá? Governos que terminam obras de governos anteriores. E aí está a transposição do Rio São Francisco, que levou 16 anos e bilhões aí de reais para ser feito e não foi feito, tá? E ainda faltou, se eu não me engano, 6 ou 8%, acho que 8%, estava com 92% concluído. E adivinha, né, pessoal? Ia ter um novo governo do PT e não ia ser concluído. Então, não interessa se faltava 1, 2, 3% para ser concluído, o importante é que foi concluído, e uma obra dessa concluída quer dizer que beneficiou muitas e muitas famílias, né, principalmente lá no Nordeste, tá bom? Sexto motivo que eu voto no Bolsonaro é justamente por ter um agro forte. A gente sabe hoje que o agro leva nas costas aí o Brasil, influencia e muito no PIB do Brasil. O Brasil é um país fortemente agrícola, né? Então é difícil pensar no Brasil sem ter um agro forte, e o que a gente vê do outro lado, normalmente na esquerda, é justamente o contrário, né? Ficam demonizando agricultores e endeusando movimentos aí como o MST, tá? Que acabam invadindo terras aí e virando bandalheira, né, no fim, tá? Então, por isso, esse é o meu sexto item aqui do porquê eu votaria no Bolsonaro, tá? Sétimo, desoneração de impostos. A gente está vendo coisa inédita, tá? Até vi uma entrevista com o Zema dizendo que ele nunca tinha visto, eu também não, tá? Nunca tinha visto redução de imposto, tá? Então a gente está vendo nesse governo redução do IPI, redução do ICMS, combustível baixando de preço. A gente está vendo aí uma reforma da Previdência, uma diminuição do tamanho do Estado. Agora, 2023, Bolsonaro ganhando, muito provavelmente a gente vai ver também uma reforma tributária. Então, pessoal, é aquela coisa, né? Eu vejo, então, desoneração de impostos aí aumenta e muito a vontade das pessoas, inclusive, empreender, né? Então, a gente vê quanto menos impostos, né, menor o Estado, a gente consegue ter ganhos aí, geração de empregos, inclusive, tá bom? Oitavo, o motivo é justamente a democracia, tá? Democracia, na verdade, e livre comércio, tá? Coisas que a gente vê somente no capitalismo, tá, pessoal? O socialismo
é um modelo que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Imagina se ele daria certo no Brasil. Então, por isso eu voto no Bolsonaro, justamente pela democracia de verdade, né? E não por aquela democracia que é falada na esquerda, mas que não é cumprida, né? Então, livre comércio também de bens e produtos e serviços, tá? A gente vê o Chile, que é um país muito menor que o Brasil, tá? E a gente vê o Chile em outra condição. É claro que não agora que a esquerda assumiu, a gente já está vendo o que está acontecendo lá no Chile, eu estou vendo de perto, né, que tem um caso no Chile, mas o Chile até então, até antes de entrar o Boric, aí a gente estava vendo pleno desenvolvimento. O Chile é um país aberto para o mundo, negocia com centenas de países, né? E tem uma economia das mais abertas aí da América Latina, e estava nadando de braçada, tá, pessoal? Então é uma pena que aconteceu aí com o Chile, tá? Nono motivo seria melhoria de vida dos necessitados, tá? Então o que acontece, pessoal? Na democracia, com a direita, tá? Acaba melhorando automaticamente a economia, que é o que está acontecendo agora, que a gente está vendo, está diminuindo a inflação, diminuindo o preço do combustível. O Brasil já está com números melhores aí que dos Estados Unidos, que da Alemanha, que da França, saíram os dados agora, certo? E no final da conta, o que importa é isso? Importa para os mais pobres também, tá? Uma gasolina mais barata quer dizer um frete mais barato, quer dizer um alimento no supermercado mais barato, tá? Então, quanto mais desenvolvida é uma economia, sobe todo mundo junto, tá? Os mais pobres, eles ficam menos pobres em países que estão em desenvolvimento, em países com liberdade econômica, tá? Só isso vai melhorar a vida das pessoas que estão aí, passando por necessidades, tá, pessoal? Não existe isso. Negócio que nem Cuba, por exemplo, todo mundo passa fome junto, tá? Então, pobreza, esquerda, comunismo, traz pobreza para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, a igualdade que eles pregam, na verdade, é todo mundo na miséria, certo? Eu conheci uma pessoa aí, uma menina aí cubana, que diz que não tinha nem papel higiênico para vender no mercado, né, de Cuba, tá? Não tinha shampoo, não tinha coisas básicas como queijo, presunto. Então, pessoal, todo mundo fica numa pobreza nivelado por baixo, e o ser humano não nasceu para isso, tá? 10º motivo que me leva a votar no Bolsonaro é trazer mais progresso ao Brasil, tá? Eu posso dizer, tá, que com certeza, se não fosse a pandemia de 2020, o Brasil já estaria voando, tá? Ele já estava decolando antes da pandemia, e ele já estaria voando se não tivesse acontecido, tá? Mesmo tendo acontecido o que aconteceu, tá? Mesmo todo mundo indo contra Bolsonaro em questão de lockdown e por aí vai, tá? O Brasil foi o país que melhor se recuperou depois da pandemia, tá? Mesmo tendo uma imensa população. Então, ponto também para o Bolsonaro e progresso do Brasil, e eu quero que ele continue progredindo e não que ele regrida e volte atrás, tá? 11º critério aqui que eu vou utilizar na verdade, um Brasil livre de corrupção, tá? Então é o que a gente tem visto aí dos últimos 4 anos, bem dizer, do governo Bolsonaro, tá? Houveram casos isolados, mas nada comparado à época que a esquerda estava no poder, tá, pessoal? Então, que foi loteado os cargos, que foi uma loucura de petrolão, até os Correios entraram no circuito, aí carteiros aí, tendo que pagar pela corrupção que aconteceu, né, nos governos anteriores. Então, por isso, meu voto é para o Bolsonaro, tá? E por último, tem diversos itens, tá, pessoal? Mas o vídeo está ficando muito grande, então eu vou dar uma abreviada aqui, tá? Mas por último, seriam parcerias aí com países prósperos. O que eu quero dizer com isso? Tá? Na verdade, o que a gente via
antes do governo Bolsonaro, era parcerias, né? Que você entra, que dá o dinheiro de graça para os países. A gente via com Cuba, com Venezuela. Então, Venezuela tem um metrô em Caracas, que os amigos do Lula lá acabaram construindo com o dinheiro do Brasil, certo? E aí a gente pega uma capital como Belo Horizonte, que não tem metrô, né? Quer dizer, construíram em Cuba metrô, desculpem, na Venezuela metrô, em Caracas, e em Belo Horizonte os mineiros não têm o direito de ter um metrô, né? Então por aí vai, né, pessoal? Então a gente vê muito dinheiro indo para fora aí, para países aí comunistas, socialistas. Então com fundo perdido, né? Assim, para Cuba emprestaram dinheiro e parece que a contrapartida desse dinheiro eram charutos, né, cubanos. O que vão fazer com charutos cubanos de contrapartida, né? E por aí vai, tá? Então esse tipo de coisa que beneficiava só quem tá no poder, só os amigos do rei, por assim dizer, tá? Que me fizeram eu optar pelo Bolsonaro, tá? Não tô dizendo aqui que ele é perfeito, que ele não tenha defeitos, tá? Eu acredito até que pela forma de se expressar, às vezes ele parece um pouco rude, pessoal, mas ele, felizmente ou infelizmente, ele é a nossa melhor opção, tá? Então eu digo aqui que meu voto vai para o Bolsonaro. Não temos uma opção melhor que ele, tá? A gente tem do outro lado uma pessoa que já foi condenada em 3 instâncias por uma jogada jurídica, tá? Foi prescrito alguns dos crimes dele, mas ele não foi absolvido, tá? Então vai voltar para o início o julgamento, e muito provavelmente pela idade que ele tem, tá com 77 anos, não vai acontecer nada, tá? Mas isso foi justamente uma jogada política, coisa que não dá para aceitar. Você que é cidadão de bem, não dá para aceitar esse tipo de coisa, colocar lá uma pessoa que já foi condenada, tá? E que por uma jogada política, jogada jurídica, ele foi liberado para participar de umas eleições, né? Não tem como, não tem moral nenhuma, né, para estar concorrendo aí nessas eleições, tá bom? Se você veio até aqui no vídeo, vou pedir uma gentileza para que você já se inscreva no canal, habilita o sininho e me conta aí o que você achou do vídeo, o que você achou desses 12 critérios que eu trouxe aqui para os 12 principais critérios, né, que fizeram com que eu escolhesse o Bolsonaro para votar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!